Já nos perguntamos a respeito do sentido da vida, dos eventos que acontecem em nossa existência, do propósito, da finalidade? Esse é um tema muito importante na narrativa junguiana. A questão do propósito, do para quê, da finalidade. Já nos Símbolos de Transformação, que é um texto importante, uma vez que é o texto que marca o rompimento da trajetória do Jung com Freud, ele nos coloca que um dos objetivos era questionar o excesso da narrativa ligada à causalidade, à perspectiva redutiva. As coisas podem ser vistas a partir da perspectiva causal redutiva. As coisas podem ter narrativas causais, mas elas não têm apenas narrativas causais. Elas podem ter sentido, finalidade, propósito. E uma das questões que move esse texto do Jung é apontar a questão da finalidade, do propósito. Mas como entender essa questão do ponto de vista junguiano? E aí, o Jung vai nos dizer, num outro texto, que a meta é importante apenas como ideia. A meta, o propósito, a finalidade, ele é importante apenas como uma ideia. Porque o essencial, o que leva à meta, é a opus. O essencial é a obra. É a obra que leva a uma meta. Esta é a meta de toda uma vida, diz o Jung. Ou seja, é como se o propósito da ideia de meta fosse lançar a psique na obra, como diz o Hillman na psicologia alquímica. Ou seja, a gente pode ver o propósito, a finalidade, como um horizonte. O horizonte nos coloca um certo sentido no qual a gente caminha. Não quer dizer que nós vamos alcançar o horizonte, mas isso coloca numa certa direção. A narrativa junguiana, ela propõe um trabalho para que o analista facilite a função transcendente, ou seja, aproximar a consciência do inconsciente, estudar um sentido, estudar um propósito, estudar uma meta. Mas esta meta, ela está se realizando a cada momento. A meta não é apenas algo que se alcança no final do transcorrer de um tempo linear. Isto pode ser a influência de uma perspectiva empresarial, né? Num olhar mais empresarial, num olhar mais ligado a uma perspectiva liberal, neoliberal, o que está em jogo é o resultado final de um processo do tempo linear, e não o que está acontecendo durante o processo. Por isso que essa noção de finalidade, de propósito, ela tem uma relação importante com a obra, com a meta. O Jung, num dos textos, num dos momentos que ele trabalha o texto do Nietzsche sobre o Zaratustra, ele vai falar que o Nietzsche tenta romper uma velha crença tradicional de que nós somos uma espécie de estruturas úteis e intencionais e que estamos aqui para um certo propósito definido, pré-definido, né? A finalidade, né, o sentido não põe um propósito pré-definido. Ele vai se organizando a partir da obra, né? E aí o Jung nos diz, e aí ficamos naturalmente no terrível dilema quando não vemos o propósito, quando parece quase como se não houvesse nenhum. Isso simplesmente, diz ele, vem do nosso preconceito de que as coisas no fundo são, de algum modo, racionais. Mas isso é impossível. Provavelmente um preconceito infantil que ainda tem a ver com a ideia de que Deus planejou uma máquina que veio a ser o mundo, que funciona como um relógio. Fomos infectados por esse ponto de vista, mas isso é uma confiança no Pai, num velho planejador extremamente inteligente, sábio, que fica sentado na sua oficina puxando as cordas, tendo calculado o funcionamento do mundo todo como um relógio. Mas Jung nos diz, na medida em que cremos nisso, somos filhinhos do papai, vivemos provisoriamente, mas é absolutamente necessário, se quisermos chegar a algum lugar, cortar essas cordas imaginárias, porque não há cordas. E é isso que Nietzsche tentou fazer, transmitir a ideia de que não há tais cordas, não há esse planejamento, não há esse
papai dos filhinhos que se senta por trás da cena, manipula a corda que o leva do palco da querida criancinha para o bom, o melhor. Pode ser, diz Jung. E é até provável que a coisa não é ordenada. Ou seja, isso aqui não retira a ideia de que o inconsciente regula. O inconsciente tem propósitos, finalidades, a experiência tem propósitos, finalidades, mas a regulação não se dá por uma meta pré-estabelecida, e sim porque, à medida que a consciência cresce unilateralmente, o inconsciente regula, por quê? Porque interfere, atrapalha a unilateralidade da consciência. Ele está realizando uma finalidade, um propósito, mas essa realização ela está acontecendo a todo momento em que a obra acontece. Então, isso aqui é uma reflexão importante para a gente sair um pouco dessa perspectiva, né? Ah, então não deu certo porque aconteceu. Bom, mas e o processo? Como foi vivido? Como está sendo vivido? Que escutas estão acontecendo? Esse processo está se dando no tempo, no espaço, linear apenas? Ou há uma experiência de alma, há uma experiência de vida que acontece no processo em que as coisas estão acontecendo? E isso é algo que acho que é um ponto importante para a reflexão, que leva a gente a poder pensar que todo sintoma, ele aparece e ele tem um propósito. O propósito está no próprio aparecimento do sintoma e em como ele será vivido e como a consciência vai reagir em relação a isso. Então, esse é um tema bastante significativo na narrativa junguiana e eu gostaria de trazer aqui para que vocês pudessem refletir mais a respeito. Ok, obrigado.